Os vídeos diários do canal estão sendo patrocinados por uma campanha coletiva em que você pode fazer parte. O link vai aparecer aí na descrição e na tela. Quando puder, clique aí e seja um patrocinador do Café e Ciência. É o seguinte, trouxemos aqui uma matéria da Science Magazine, onde nos traz uma manchete informando sobre a nomeação de Bill Nelson como o próximo administrador-chefe da NASA. O presidente Joe Biden nomeou seu colega de longa data, o ex-senador Bill Nelson, para liderar a NASA. Se confirmado, Nelson terá a tarefa de liderar o país de volta à Lua, ao mesmo tempo que desenvolve um ambicioso projeto para recuperar as amostras de rocha com o Perseverance em Marte. Não se esqueçam desta ideia futura. Nelson, com 78 anos de idade, tem uma longa história na agência. Ele voou como civil em um ônibus espacial em 1986 e como senador ele foi o principal autor da lei que criou o foguete SLS, o Space Launch System da NASA, esse aí mesmo do programa Artemis para voltar à Lua. Embora alguns tenham pedido o encerramento do SLS por conta de seu orçamento excessivo e atrasos no projeto, lembrando que as empresas espaciais privadas como SpaceX e Blue Origin estão desenvolvendo seus próprios grandes foguetes, a nomeação de Nelson parece provavelmente consolidar o programa, que até agora custou mais de 20 bilhões de dólares, com cada lançamento devendo custar em torno de 2 bilhões de dólares. E dada a sua história no Senado, onde atuou até ser derrotado pelo republicano Rick Scott em 2018, Nelson deve ganhar a confirmação de seus colegas. Mas sua indicação desapontou alguns que esperavam uma voz mais inovadora e potencialmente feminina para liderar a agência. E só para ressaltar aqui, não estou fazendo juízo de valor sobre isto. São eles, americanos, falando e pensando sobre isso em relação ao próprio governo Biden. Nelson tem pouco histórico de envolvimento com os programas de ciência da agência, que tiveram um orçamento crescente nos últimos anos, impulsionado especialmente pelo aumento dos gastos com ciência planetária. Programas com apoio da comunidade e do Congresso, como por exemplo o retorno de amostras de rocha de Marte, um esforço de 2 missões para recuperar as amostras do Perseverance e devolvê-las à Terra, provavelmente continuarão desimpedidos, isso de acordo com John Logsdon, que é analista de política espacial da George Washington University. Como muitos políticos dos estados que se beneficiaram com os gastos da NASA, Nelson era cético em relação aos programas comerciais desenvolvidos especialmente pela SpaceX para lançar suprimentos e astronautas para a estação espacial. Desde então, ele passou a endossar tais esforços. Mas os céticos acham que ele não estará disposto a abandonar o SLS, mesmo que as alternativas comerciais se mostrem viáveis. Lembrando que no outro vídeo que eu fiz aqui sobre o SLS, vai lá assistir aquele vídeo que você vai entender melhor essa última frase que eu acabei de falar sobre a ideia de abandonar o SLS em função de termos, por exemplo, uma Starship da vida. Eu vou deixar no card, é importante você assistir este vídeo. Supondo que Nelson continue o SLS, ele precisará decidir sobre um prazo realista para o programa Artemis. O governo Trump havia estabelecido o prazo para 2024 e que já era visto como inviável por muitos desde o início da apresentação feita por Mike Pence na época. Eu mesmo aqui no YouTube, na época, fazendo live, conversando com muitos de vocês, a gente já ficou com... Pera aí, mano, como assim 2024 não vai dar certo isso não. Vocês lembram disso? E conforme o tempo foi passando, isso foi cada vez mais se confirmando, né? A única salvação, vamos dizer assim, para que esse projeto dê certo em 2024 é se a SpaceX conseguir. E isso não é opinião, é você olhar para todas as coisas que estão sendo desenvolvidas neste exato momento e como tudo está sendo acelerado ou não, e você irá deduzir que a única chama ainda acesa de esperança para que voltemos à Lua em 2024 é com a SpaceX. Não sei de que maneira seria mais eficiente, com Falcon Heavy sendo certificado para voo humano, com a Starship avançando de uma maneira mais incrível do que a que a gente já consegue perceber, mas eu espero que todos nós céticos estejamos errados e que
que eles consigam ir em 2024, tá? Eu não tô torcendo contra não, estou só apenas sendo cético. Outra coisa que Nelson também precisará resolver em um futuro não distante é sobre a Estação Espacial Internacional, que há um termo legal que eles falam que é o elefante na sala que as pessoas ignoram. Embora a estação possa operar até 2030 e até um pouco mais que isso, uma estratégia para substituir e inclusive aprimorar e avançar na permanência humana na órbita baixa da Terra ainda está bem nebulosa. No ano passado eu fiz uma live de 4 horas aqui no canal em que assistimos o Jim Bridenstine, que era o administrador da NASA no governo Trump, falando dos planos futuros da NASA, mas também do SLS e também da Estação Espacial Internacional. E portanto não é nenhuma novidade para você que assistiu o problema que está sendo ignorar o elefante na sala, a ISS. Inclusive Jim Bridenstine havia informado na ideia de expandir o Commercial Crew Program, programa de tripulação comercial, para o Commercial Space Stations, que seriam estações espaciais comerciais. Bom, aí é aquela live de 4 horas lá que a gente viu o Jim Bridenstine falando no Senado sobre os planos futuros da NASA. O governo Biden deixou claro que pretende elevar a pesquisa climática conduzida pela NASA, criando recentemente uma nova posição de Senior Climate Advisor, que atualmente é preenchida por Gavin Smith, um dos principais cientistas da área na NASA. Nelson parece apoiar a pesquisa climática. Ele alertou sobre os riscos do aumento do nível do mar na Flórida e em 2018 protestou contra o cancelamento do sistema de monitoramento de carbono de 10 milhões de dólares da NASA pela administração Trump, que é importante ressaltar aqui, foi antes da entrada de Jim Bridenstine como administrador-chefe da NASA, que é um político republicano, não cientista e que saiu da NASA com elogios tanto dos democratas quanto dos republicanos e ainda mudou de opinião sobre as mudanças climáticas, porque ele era negacionista e ainda ajudou ao sistema de monitoramento de carbono voltar a funcionar na administração Trump em 2019. Eu precisava falar disso aqui para que possamos ser justos. De acordo com Casey Dreyer, diretor de política espacial da Planetary Society, Nelson e seus aliados no Congresso precisaram decidir se reequilibram os gastos nas missões científicas da NASA ou se pressionam por um aumento geral. E ainda reforça a defesa de maiores gastos com ciência planetária, porque a ciência planetária ela viu seu orçamento aumentar para um nível anual de 2,7 bilhões de dólares, enquanto na última década a liderança da NASA na observação da Terra caiu quando a Agência Espacial Europeia lançou aquela famosa série de satélites que todo mundo deve conhecer, chamada Copernicus. Lembrando que o orçamento da NASA para as ciências da Terra teve uma queda chatinha durante as guerras orçamentárias do governo Obama, e desde então havia se recuperado para um nível anual de cerca de 2 bilhões de dólares, bem abaixo dos picos ajustados pela inflação de 2,5 bilhões no final da década de 1990. Um tempo atrás, a galera das ciências da Terra, eles publicaram uma orientação, um relatório, sobre o desenvolvimento de satélites que priorizou missões para monitorar nuvens e partículas atmosféricas, missões de imagens hiperespectrais que poderiam destacar substâncias da clorofila ao petróleo, um sistema de radar por satélite para rastrear movimentos minúsculos da crosta da Terra e a missão de estudar as mudanças mínimas da gravidade devido ao derretimento das camadas de gelo. O relatório também estabeleceu metas científicas para um programa de 350 milhões de dólares em novos projetos, que neles são incluídos gases de efeito estufa, elevações de gelo e ventos na superfície do oceano. A NASA então tem elaborado o design inicial para essas missões, que devem passar a ser desenvolvidas durante o mandato de Nelson, e eles representam um alvo fácil para um maior investimento se o Congresso estiver disposto. Se confirmado, Nelson marcaria o segundo político consecutivo para liderar a NASA, seguindo Jim Bridenstine
Bridenstine, o ex-congressista republicano de Oklahoma que dirigiu a agência sob então o presidente Donald Trump. O Senado costumava ceder a Nelson em questões espaciais e muitos de seus ex-funcionários já se juntaram à sede da NASA como parte da primeira parcela de nomeados políticos de Biden. E embora Nelson tenha protestado contra a nomeação de Bridenstine, segundo Logsdon, ter um político liderando a agência não é uma má ideia. Assim como o presidente, ele é membro do clube do Senado. Agora é o seguinte, não faz nem sentido a gente falar mal do Bridenstine como não cientista liderando a NASA, como falar mal do Nelson como também político dirigindo uma instituição que historicamente sempre foi liderada por cientistas. De qualquer maneira, no lado norte das Américas, podemos observar políticos que se mostram ótimos gestores de instituições científicas como a NASA, e do lado de cá na parte sul das Américas, bom, vocês já sabem, só ganha cargo se tiver formação técnica, né? Isso é para mostrar que este antagonismo é falso, não existe. E embora a formação técnica seja excepcionalmente o mínimo que esperamos, no fim do dia o que realmente importa é a pessoa querer fazer as coisas na melhor maneira possível e eficiente. Agora toma esse vídeo aqui para assistir, clica aí na tela no vídeo que você não assistiu ainda e não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Auf Wiedersehen!